Olá, essa é mais uma aula que nós estamos apresentando para você sobre pós-operatórios e hoje a aula é especial, um cenário novo, um visual novo. Eu espero que vocês gostem desse novo visual. A gente está sempre tentando mudar, a gente está sempre tentando melhorar. E meu nome é Leandro de Mello, para quem não me conhece, sou professor, mestre em periodontia, pratico cirurgias de implante, enxerto, sou especialista também em implante desde 1999, 2000, ou seja, nós estamos aí com praticamente 20 anos dentro da área de cirurgia. Por paixão a cirurgia, aprendi também a fazer terceiros molares inclusos, impactados, inclinados, mesioangulados, enfim, a área da cirurgia é muito minha praia e eu gosto muito. E aqui eu estou compartilhando um conhecimento que é comum para todas essas áreas que eu disse para vocês, né? Quando você faz um implante, quando você faz uma cirurgia periodontal, quando você faz uma cirurgia de siso, ou uma exodontia simples que seja. E o tema da nossa aula ele tem acompanhado aquilo que vocês têm perguntado para a gente, aquilo que vocês têm trazido como dúvidas, né? E eu gostaria de agradecer a todos e sejam todos bem-vindos. Se você ainda não inscreveu, nós temos um canal no YouTube da Rede Odontos. É só você clicar lá e fazer a sua inscrição e participar das nossas aulas. O nosso tema principal sempre está voltado para a parte de periocirurgia, implante, né? E eu entendo que às vezes você vai começar a assistir uma aula e não é muito a sua praia, né? Eu não gosto muito dessas aulas, mas hoje não tem ninguém que não faça uma extração simples, né? Não tem ninguém que não possa fazer uma cirurgia. São raros os casos que a gente tem na nossa prática diária de você não precisar fazer nenhum tipo de cirurgia. E eu sempre digo que fazer cirurgia é uma questão de prática importante para que você então não se depare com situações que o paciente vai te colocar na parede, vai te deixar inseguro, e principalmente quando eles ligam para a gente, né? E esse pós-operatório sempre é para nós um pesadelo, principalmente quando você está bem tranquilo e você recebe uma ligação. E essa ligação é de quem? Bom, do seu paciente. Mas e aí? O que a gente faz quando a gente recebe uma ligação do nosso paciente? O que a gente precisa saber e fazer para que o nosso paciente não se sinta inseguro? Pense vocês que você saiu de uma cirurgia e você liga para o médico para poder perguntar para ele ou para o dentista, que seja nesse caso, vocês podem ter certeza que o paciente sempre leva em consideração a mesma categoria para nós, né? Mesmo sendo dentistas, a cirurgia sendo realizada, eles sempre preocupam bastante. E aí ele liga para a gente e fala assim, cara, tô sentindo o quê? Hoje a gente vai trazer mais algumas perguntas, né? Essa é a parte 4 que a gente vem trazendo. Todas as semanas a gente vem trazendo aí essas aulas e eu acho que essa vai ser a nossa aula de encerramento. Mas se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, se ficar alguma dúvida no final dessa aula, você pode deixar que a gente volta responde e compartilha o nosso conhecimento. Também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, mais uma vez, inscreva no nosso canal. Eu espero que você goste dessa aula. O fato da gente fazer essas aulas, todo esse material gratuito, é mesmo para a gente colaborar, para a gente poder compartilhar com os colegas todos os pesadelos, né? Os nossos maiores pesadelos com relação aos procedimentos que nós realizamos. E aqui nesse caso, especificamente falando das cirurgias pós-operatório. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A gente já viu nas outras aulas, e você entrar lá, você vai perceber que a gente colocou essas questões, né? A gente sempre fala do pós-operatório imediato e o pós-operatório tardio. E é importante a gente saber a diferença disso para que a gente saiba que após a cirurgia, assim que você termina de dar o último ponto, ali começa o seu pós-operatório imediato, ainda na cadeira do consultório, ainda dentro do seu consultório. Então é muito importante a gente ter atenção ao paciente ali naquele momento, né? Se você tem um gelo, oferece para o paciente. Se você tem uma medicação analgésica, que seja ela um paracetamol, que seja ela uma medicação sublingual, né? Independente daquilo que você puder oferecer para o seu paciente para dar conforto pós-operatório, para que ele não venha sentir nenhuma dor, faça isso imediatamente após o término da sua cirurgia, né? A gente já falou sobre as questões de prescrição. Faça a prescrição por escrito, verbal, explique, pergunte e tire todas as dúvidas do seu paciente e não deixe de dar para ele o seu contato. E é por isso que a gente fala, os nossos alunos todos sabem que a gente compartilha
do sentido de você passar o contato para o paciente para que ele possa conversar com você e você aprenda e saiba, sempre que ele te perguntar ou ele te procurar é porque ele está realmente precisando tirar, esclarecer alguma dúvida. E aí você pode precisar acompanhar esse paciente por algumas semanas, talvez até meses, porque dependendo daquilo que você fizer, o seu paciente vai te perguntar e vai voltar. E você às vezes precisa de mais tempo para poder mostrar para ele que tudo que você fez estava certo. E é isso que eu sempre discuto, né? A gente nunca sabe o que o operador fez. E é importante que você que fez a cirurgia, então converse com o paciente e tire dele todas as dúvidas para que você então não venha ter nenhum tipo de problema futuro. Bom, quanto tempo devo tomar o medicamento? Gente, é interessante, né? Você faz a prescrição, explica, anota, carimba a receita, entrega para o paciente e parece que o paciente acha que, assim, se não estiver doendo, não precisa tomar o remédio. E tem paciente que já é o contrário, né? Mesmo sem doer, ele está tomando remédio, ele está tomando o que você prescreveu, o que o vizinho falou, o que a tia falou, o que a mãe falou, e ele toma todo tipo de remédio. E aí a pergunta que a gente tem que entender é quanto tempo devo tomar o medicamento? Olha só, se você prescreve para o seu paciente uma posologia de 3 dias de um anti-inflamatório, é porque ele precisa de um anti-inflamatório. No final dessa aula eu tenho uma pergunta que foi me passada de provas de concurso e eu vou respondê-la aqui para que a gente possa esclarecer melhor sobre a questão da utilização de anti-inflamatórios nas cirurgias. E o anti-inflamatório de 3 dias é porque a gente sabe que o pico máximo de dor são 72 horas. Depois que a gente passa disso, a gente não precisa mais de usar anti-inflamatório. Talvez, como eu disse na aula passada, um analgésico para poder cortar, para poder interromper aquele processo doloroso seria importante, né? E a gente sempre que está comentando com o paciente, falando com o paciente sobre a questão de utilização de medicações, nossa preocupação ela deve ser realmente quando você indicar um antibiótico, ele deve tomar de maneira correta. E aí existem várias discussões com relação à prática clínica da utilização de antibióticos, né? Existem colegas que não administram antibiótico, outros administram. Eu estou falando para vocês aqui com uma experiência de 23 anos praticamente de formado, trabalhando sempre na área de cirurgia e cirurgias de enxerto gengival, enxerto ósseo, levantamento de seio maxilar. E eu diria para vocês que independente da cirurgia, se você optou, se você reconheceu, se você percebeu que o seu paciente precisa de um anti-inflamatório e de um antibiótico, você precisa passar para ele que o tempo mínimo para que ele tome um antibiótico do tipo amoxicilina, do tipo uma clindamicina ou um metronidazol, um antibiótico que você elegeu, com exceção aí talvez da azitromicina, que é uma dose menor, né? Você pode fazer ela com menos dias, mas você precisa respeitar o ciclo de utilização do antibiótico que você indica. E o ciclo mínimo, às vezes, dos nossos antibióticos é 7 dias. Então a gente não pode falar para o paciente, não, com 5 você pode suspender. Não, com 5 dias você não precisa mais tomar. Nós falamos na nossa aula passada sobre uma questão que o paciente mais pergunta para a gente logo depois da cirurgia, logo depois que você faz a prescrição médica. Posso beber? Cara, essa pergunta dói no coração, é como se fosse uma facada no coração, porque não é só uma questão de você tirar o efeito da medicação, mas de você também saber que quando você está bebendo, você está desidratando. E aqui eu volto a ressaltar a importância do antibiótico orientado para o paciente, principalmente para as mulheres que tomam anticoncepcional. É possível que o anticoncepcional venha interromper a ação, o antibiótico venha interromper a ação do anticoncepcional. E isso é um problema que a gente pode ter se a gente não avisar para o paciente. E se a gente avisa para o paciente, ele vai tomar ciência disso e ele vai tomar cuidado. Então a gente fica mais tranquilo.
Mais antibiótico a gente pode usar 7 dias, dependendo do procedimento cirúrgico eu uso 10 dias. Eu associo o antibiótico com ácido clavulânico, eu associo o antibiótico com antibiótico. Eu posso fazer isso num tratamento periodontal agressivo, por exemplo, cirúrgico e não cirúrgico, de até 15 dias. Ou seja, de acordo com o meu paciente, de acordo com o caso clínico que eu vou tratar do meu paciente, eu posso passar essa medicação. Agora ele tem que respeitar o tempo dessa medicação. Bom, essa pergunta, quanto tempo vai ficar esse buraco? Geralmente nas cirurgias de exodontia surgem essas perguntas. O paciente liga para a gente, ou às vezes ele volta para fazer a remoção de sutura e tem um buraco que ficou na cavidade onde você tirou o dente. É verdade, porque às vezes você não conseguiu coaptar, não fechar totalmente o boto e você teve que tirar osso para tirar esse dente e isso forma uma cavidadezinha, né, uma craterazinha, vamos falar, no osso, e esse osso ainda não fechou, porque precisa de um prazo, de um ciclo, para que esse osso venha formar. E ele precisa de um prazo para haver formação de cicatrização do osso através do coágulo que vai formar ali naquele alvéolo. Então assim, sutura não é só para tentar fechar os bordos, mas para direcionar o crescimento dos bordos, o fechamento, para poder também segurar o coágulo dentro do leito cirúrgico. E quanto tempo eu vou precisar esperar esse processo de cicatrização para que esse buraco que ficou aberto se feche? De 60 a 90 dias é o prazo que a gente precisa para poder haver essa formação. E isso não é porque eu quero, eu gosto de explicar isso para o paciente, é porque existe uma cronologia, uma formação deste osso dentro do alvéolo. E mais, esse osso ele se forma, né, dentro do alvéolo de baixo para cima. Então, à medida que ele vai formando, que ele vai subindo, ele vai compondo essa formação, ele vai preenchendo aquele espaço vazio. E o preenchimento desse espaço vazio é que vai gerar, então, o fim dessa cavidade. E o que eu posso falar para o paciente, então, durante essa cavidade? Higienize bem, passa escova, pode fazer um bochecho e tirar o alimento, o resíduo alimentar que ficar ali naquele lugar. Não tem outro jeito. Coisas que você puder falar para o paciente antes, fala para ele ficar tranquilo, para ele não ficar preocupado achando que você deixou aquele buraco de propósito. Se essa cavidade ficar muito exposta, muito aberta, porque você precisou tirar um dente muito grande, cortou osso, cortou coroa, e aí você precisa então, talvez, auxiliar o seu paciente na higienização. E esse auxílio na higienização, ele é substancial. Por quê? Porque são só 3 ou 4 dias que você auxilia ele no pós-operatório, depois que ele às vezes remove o fio de sutura, e é o suficiente para poder limpar e ele não precisar voltar mais ao seu consultório. Lógico que dá trabalho, se você estiver numa cidade grande, o paciente tiver dificuldade de deslocamento, se ele não puder voltar no seu consultório dia sim, dia não, umas 2 ou 3 vezes para você fazer aquela limpeza, você pode orientar também o paciente com uma seringa mesmo. Ele pode colocar o próprio bochecho que você recomendou, o próprio medicamento que você recomendou para bochecho, e fazer a lavagem ele mesmo. Mas é importante que ele saiba que aquilo tudo vai passar por volta de 60, 70 dias, 90 dias. Sim, vai passar e vai voltar ao normal. E ele nunca mais vai ter aquele problema ali naquela região. Mas tem que manter limpo. Não adianta achar que mesmo que aquela cavidadezinha fique ali pequena, ele não vai precisar fazer a higienização. Mas depois de uma semana de pós-operatório sem os pontos, ele pode fazer a higienização, porque já há uma formação de tecido consistente dentro do alvéolo, e esse tecido já não vai mais se deslocar, então não há problema nenhum dele ter nenhum tipo de contaminação. Bom, espículas ósseas. Geralmente, o paciente, ele não te liga e fala assim: ei, doutor, tem uma espícula óssea aqui. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai falar para você o seguinte: doutor, parece que tem uma pontazinha branca. Doutor, parece que na hora que eu passo o dedo, a língua dói. E aí você pode desconfiar que alguma coisa, depois de 2 semanas da sua cirurgia, geralmente isso no pós-operatório, um pouco mais tardio,
tenha ficado alguma espículazinha óssea, algum pedacinho de dente até às vezes, que está por debaixo do tecido mucoso da gengiva, e quando ele aperta a língua ou o dedo, aquilo ali corta a própria mucosa e fica exposta, e machuca a língua, e pode dar afta, e machuca o paciente. Então é importante você chamar o paciente para ver o que é que está acontecendo. Não deixa ele com aquela espícula óssea ali exposta, porque você vai ter dor de cabeça. Esse paciente não vai conseguir tirar aquilo dali sozinho. Ele precisa da sua ajuda. E a sua ajuda é muito simples. É algo que eu vou falar para vocês o que a gente vai precisar fazer. Bom, geralmente, né, de 15 a 30 dias após o procedimento cirúrgico, isso pode surgir. Essa pontinha de osso que aparece ali, branquinha, ela é bem visível. O que geralmente a gente faz? Ou a gente anestesia e abre todo o rebordo para poder passar uma broca esférica, coisa que você poderia ter evitado se você no final da sua cirurgia, ali logo depois que você termina a sua cirurgia, você passasse o dedo e aplainasse isso com um instrumental de lima, uma lima para osso, para ela poder alisar o osso, ou mesmo uma broca esférica, para você tirar aquelas espículas, aquelas pontazinhas de osso, você evitaria esse procedimento. Mas quando isso acontece, e essa pontinha ela é muito pequena, você percebe que ela é muito pequena e ela não é móvel, você não consegue remover essa pontinha, o que a gente faz? A gente faz uma anestesia da mucosa, a gente não faz uma troncular, não precisa, é aquela mucosa que está ali ao redor, é uma infiltrativa naquele lugar. Pega uma broca esférica e raspa essa bolinha ali, essa pontinha de osso que está espetando, desepiteliza o tecido ao redor, passa essa broca no sentido de fazer um sangramento no tecido epitelial e conjuntivo ao redor, arredondando essa ponta, passa o dedo que você vai sentir que você eliminou aquela ponta de osso. Se você eliminou a ponta de osso, se você eliminou aquela espículazinha, se você removeu aquela ponta do osso, com certeza agora você simplesmente precisa aguardar uma cicatrização por segunda intenção. Leandro, mas e aí? Você costuma colocar o paciente para poder tomar antibiótico de novo? Para poder tomar uma medicação de novo? Às vezes o que eu falo para ele é: pode tomar um analgésico para você não sentir dor, porque eu desepitelizei o local. E você pode fazer o bochecho com um Periogard, com clorexidina 0,12% 2 vezes ao dia, conforme foi a prescrição anterior passada para o seu paciente. Então, assim, não é um procedimento cirúrgico que você precisa, então, abrir um novo leito cirúrgico com uma anestesia maior ou uma extensão maior de incisão. E você pode controlar isso com o paciente no mesmo momento que ele está ali no seu consultório, na hora que ele vai tirar a sutura, ou 15, 20, 30 dias depois da sutura, que isso pode acontecer. Isso não é uma coisa anormal. O pós-operatório, sempre digo que só acaba depois que todo o processo de cicatrização daquilo que você trabalhou foi feito. Ou seja, nas cirurgias de implante, quando você coloca a prótese, né? Quando você faz a reabertura, no enxerto é quando você consegue colocar o implante, ou quando você consegue estabilizar o tecido ao redor do dente, e aquele dente fica coberto por tecido que você enxertou, e aí não mais tem risco de perda do material que você colocou. Enfim, esse tempo é de acordo com o procedimento cirúrgico, mas você deve acompanhar o paciente, não negar o atendimento, porque o paciente ele sente quando você está esquivando, está fugindo do procedimento que você se propôs a realizar. Então é importante a gente ter esse acompanhamento, ter essa tranquilidade e realizar um procedimento que vai devolver para ele, vai dar para ele segurança e conforto. Sempre que a gente faz isso, o paciente fica agradecido, ele ganha mais confiança em você, ele sempre indica ao paciente, você não precisa ter medo de fazer isso, de falar isso para o paciente, de orientar o paciente nessas situações, tá? Porque ele está observando você, ele sabe que você tem uma boa intenção ali, e a sua intenção é naquele momento de resolver o problema dele. E ele às vezes se preocupa com uma coisa que é sempre assim: ai doutor, mas e o custo disso?
Não, um procedimento desse que eu relatei aqui para você, de um anestésico, de pegar uma broquinha, irrigar e passar a broca irrigando o tecido, desepitelizando, você nem ponto você vai precisar fazer, mas você precisa ter só o material esterilizado. E isso daí, às vezes, você não precisa nem cobrar do seu paciente, porque o que ele mais quer é que você resolva o problema. E nessa hora você cobrou para fazer o procedimento e agora você está fazendo um reparo dentro do seu procedimento. Então, isso aí não vai ser um problema. Bom, eu falei para vocês que eu ia responder uma questão que me mandaram com relação a uma prova da Consulplan, e eu acho que é interessante. E ela fala sobre medicações, e ela fala sobre uma situação, um caso clínico hipotético, lógico, né? E aí a gente tenta analisar com as informações que estão no caso sobre a utilização de anti-inflamatórios. Bom, o que ela fala? Dr. José, após a realização de um procedimento cirúrgico em um paciente adulto, prescreveu um anti-inflamatório, a nimesulida. Sobre este fármaco, é correto afirmar que, vamos lá, Dr. José foi provavelmente o cirurgião que operou um paciente adulto. A gente leva em consideração que é um paciente que tem aí mais de 60 anos de idade, né? Para a gente ter certeza que esse paciente é um paciente adulto, para a gente poder interpretar bem essa questão, porque ela fala em uma das suas opções sobre pacientes idosos, um paciente que usa farvarina. Então a gente precisa levar em consideração o tipo do paciente adulto que ele prescreveu esse anti-inflamatório. E eu gosto de fazer uma análise das questões sempre levando em consideração aquilo que ela me traz de informação, inclusive as suas respostas, né? Então vamos lá. Vamos começar fazendo uma avaliação de baixo para cima, porque às vezes se você vai na primeira questão e lê a primeira questão e fala assim, nossa, é certeza que é a letra A. Beleza, está perguntando qual que é a afirmativa correta sobre o nimesulida. E é isso mesmo, ela é inibidora seletiva da COX-1, da COX-2. A COX-1 é aquela que a gente usa antes da cirurgia. Sabe o dexametasona, que a gente usa 4 miligramas antes da cirurgia? Ele é inibidor seletivo da COX-1. O COX-2 é inibido pelos anti-inflamatórios da linha nimesulida, ibuprofeno, enfim. Então, essa seria a resposta correta. Mas vamos analisar as outras, porque, por exemplo, é contraindicado para pacientes idosos? Não. A nimesulida não tem nenhum trabalho para pacientes acima de 65 anos que venha relatar problemas por questão de utilização de pacientes com essa idade. Ah, mas tem uma questão letra C, que pode ser a dúvida, né? Ela tem apenas a ação, ação analgésica e anti-inflamatória. Será que a nimesulida só tem essas duas ações? Não, ela tem também a ação antipirética para baixar a temperatura do paciente. Então ela tem o controle também em casos febril. Então essa questão também não serviria, porque ela tem outra função. Não é indicada para pacientes que fazem uso de farvarina. Muito cuidado com isso. O paciente que usa farvarina, associando com a nimesulida, pode ter um controle com relação à anticoagulação do sangue, porém, isso deve ser controlado, mas não é uma contraindicação para a utilização do fármaco. Então, assim, pode ser usada a nimesulida com paciente que usa farvarina. E a resposta, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a letra A e a letra C, elas podem confundir muito a gente, porque a gente esquece do efeito antipirético que existe na nimesulida, certo? Bom, aí a gente está, então, encerrando mais uma de nossas aulas. A gente tem várias perguntas que são mandadas durante a semana. Algumas perguntas a gente dá conta de anotar e responder. E eu não gostaria que a aula ficasse muito grande, mas aqui tem um dos nossos contatos, né? Se você ainda não faz parte das nossas redes de contato, você ainda não segue a gente na rede de contato, eu digo para vocês, participe com a gente, seja interativo, deixe o seu like, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão, deixe o seu comentário que você não gostou. Essa aula eu achei que podia ter abordado mais o quê?
Me fala que eu vou tentar te ajudar. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu recebi durante a semana que eu vou tentar encaixar para eu poder responder aqui ainda. Mas, de uma maneira geral, se você tiver alguma pergunta e quiser deixar, faça isso, né? Nós estamos aí com essa aula disponibilizada gratuitamente, assim como outros materiais que a gente tem no canal da Rede Odontos no YouTube. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você possa recomendar essa aula, compartilhar essa aula, que você possa deixar o seu like aqui para a gente poder continuar no nosso trabalho, que a gente não ganha nada fazendo esse trabalho aqui para vocês, mas a gente compartilha o nosso conhecimento. E eu queria responder algumas perguntas aqui que me surgiram, que me passaram aqui. Esqueci de tomar o remédio, e agora? Tem paciente que esquece de tomar o remédio e fica perdido, né? Ele fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu esqueci de tomar o remédio. Bom, quando você tem esse tipo de problema, por algum motivo você esqueceu de tomar a medicação, pega a medicação e faz um ajuste de horário. Por exemplo, era para ter tomado às 9, você tomou às 11. Então você faz o ajuste, toma naquela hora que você lembrou e na hora que você for tomar, você ajusta, por exemplo, para 10 horas da noite, se for de 12 em 12 horas, por exemplo, estou só dando um exemplo. E aí você ajusta até voltar no horário que você estava tomando, que às vezes não cai no horário do meio da madrugada, que você tem que acordar para tomar uma medicação. Então assim, esqueceu de tomar a medicação, não tem problema, mas ajusta o horário, não deixa de tomar a medicação, tenta tomar a medicação dentro da prescrição médica para você não perder o efeito, a meia-vida, o tempo de ação da medicação, o tempo necessário para ela poder fazer efeito. Geralmente o paciente liga para a gente e reclama de dor por causa disso. Ele não está obedecendo os horários. Outra pergunta que mandou aqui. Tem necessidade de antibiótico? Eu falei isso no início dessa aula, né? Quando você analisa o paciente, você analisa o procedimento e o paciente, então, é recomendado tomar antibiótico, que ele faça, então, a utilização da medicação de maneira correta por pelo menos aí 7 dias, no caso dos antibióticos que nós falamos da linha de penicilinas, né, clindamicinas e tudo. Mas se você estiver usando uma azitromicina, você pode usar aí a partir de 3 ou 5 dias a 6 dias, né, para poder fazer uma utilização. Tudo depende da condição sistêmica, do tipo de procedimento, o tempo de exposição do paciente, condição de cavidade oral do seu paciente. Leve isso em consideração. E uma outra pergunta que me mandaram. Posso ter sangramento no nariz? Ou, quando o paciente te liga, ele já liga e fala, doutor, saiu sangue pelo meu nariz. Geralmente ele vai falar, saiu sangue do lado da cirurgia que você fez, geralmente superior, porque existe uma comunicação com o seio maxilar, geralmente porque há um extravasamento de sangue para dentro do seio maxilar, e esse sangue pode sim sair pelo nariz, e o paciente precisa ficar tranquilo com isso, e se isso acontecer, é melhor que você avise logo depois da cirurgia, naquele pós-operatório imediato. Olha, houve realmente uma comunicação com o seio maxilar, essa comunicação pode gerar o desconforto de um sangramento nasal, isso é comum às vezes numa cirurgia de levantamento de seio maxilar, e você precisa orientar o paciente de não se estressar com isso. Levanta a cabeça mais alto do que o corpo, não fica na posição deitada, coloca gelo. Ele pode então ter rompido a membrana da cavidade sinusal. Evita segurar o espirro. Sabe aquele espirro que o paciente vai fazer e ele segura? Não, pede para ele espirrar e soltar o ar, para não haver compressão, para ele não assoar o nariz, para ele não fazer pressão na membrana. Porque essa membrana, se ela não estiver comunicando diretamente, se você teve esse tipo de comunicação e você suturou bem, ela vai cicatrizar por si só. E você não vai precisar se preocupar, você não vai ter nenhum tipo de problema com esse paciente, porque ele está com um sangramento nasal. Então, é importante que você saiba disso, importante que você tenha isso com o seu conhecimento de um terceiro molar superior. Evite curetar fundo de alvéolo, de dentes que estão muito intimamente ligados com o seio maxilar, porque às vezes você tirou o dente e não teve nada. Você vem com a cureta de Luca e cureta o alvéolo, e fura o alvéolo, e comunica o alvéolo. Desnecessariamente o paciente vai ter esse desconforto do sangramento nasal, e é importante que você então entenda isso, e entendendo isso você fique tranquilo e tranquilize o seu paciente, tá? Bom, já pedi para vocês, gostou da aula, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. A gente não faz a aula pensando
numa maneira de agradar todo mundo, a gente faz uma aula pensando na maneira mais objetiva de agradar a maioria de vocês que acompanham o nosso canal, né? A gente sempre pede para se inscrever no canal, marcar o sininho para tudo que a gente publicar. A gente sempre está tentando publicar um material de qualidade. A gente está aberto à sugestão de materiais, de aulas, desde que esteja ligado àquilo que a gente produz, daquilo que a gente faz, aquilo que a gente entende, para que a gente não fique perdido, né? Imagina eu dando uma aula aqui de diagnóstico de endodontia. Poxa, eu vou ter dificuldade com isso, né? De procedimento restaurador ou de um procedimento de prótese total, né? Eu sou muito sincero em dizer para vocês que a gente precisa ter um conhecimento amplo, é verdade, entender de quando um canal está bem feito, entender de quando uma prótese está bem feita, entender de quando uma faceta ou uma lente de contato ficou bem feita, mas você não obrigatoriamente tem que fazer tudo isso na odontologia para ser um bom profissional. Compartilhe as nossas aulas. Se você gostou, pega esse link, compartilha com o colega, fala, cara, essa aula foi massa, foram uma sequência de 3, 4 aulas e essa aula foi legal. Assiste as outras aulas, comenta nas outras aulas, deixa o seu like nas outras aulas, que isso ajuda muito, principalmente quando você participa e deixa com a gente as suas sugestões. A gente sempre diz que não é fácil fazer o material, agradar todo mundo, e a gente tenta o máximo daquilo que a gente pode fazer, a gente produzir um material de qualidade, com um áudio legal, com um visual legal, e eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.